uma das regiões. Temos aí na página 4, são dois gráficos, né? Vou fazer logo os dois aqui. Onde nós temos aqui, nesse eixo, vamos representar a produção obtida pela firma. E nesse eixo aqui, a quantidade de trabalho que a firma vai obter. A produção vai se comportando dessa maneira. Ela vai crescendo, para de crescer, vai crescendo cada vez menor, cada vez menos, e começa a cair. É assim que se comporta a produção total. Atenção, à medida em que a empresa está aumentando o fator trabalho, né? Se a gente está na origem aqui estamos usando zero de trabalho e, portanto, zero de produção. À medida que a empresa começa a aumentar a quantidade do fator trabalho, ela vai obtendo também aumento na quantidade produzida. A partir de um certo ponto, a quantidade no fator trabalho vai aumentando e o acréscimo na quantidade total é cada vez menor. E a partir de um certo momento, mesmo que a empresa continue aumentando a quantidade de trabalhadores, ela não experimenta mais aumento na produção. Pelo contrário, a produção vai caindo, a produção vai diminuindo. Então nós temos três áreas no nosso gráfico, né? Temos três áreas, eu vou dividir aqui essas regiões. Vamos chamar de área 1, área 2 e área 3. Entender por que isso está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, nós temos o comportamento aqui do nosso produto médio. Vou colocar aqui nesse gráfico o produto médio e vou colocar também o produto marginal, para a gente ver como é que o que vai estar acontecendo aqui. Pronto, produto marginal. Muito bem, a lei dos rendimentos decrescentes nos diz o seguinte: quando a empresa começa a aumentar o uso de um determinado fator, ela tem, em primeiro lugar, um produto marginal superior ao produto médio. Atenção, nessa primeira região daqui, o produto marginal, olha aqui de vermelho, tá? Ele é superior ao produto médio. Isso quer dizer o quê, pessoal? Se nós temos, por exemplo, 5 trabalhadores atuando ali naquela empresa, em média, eles geram um certo nível de produto. Vamos supor que, em média, cada trabalhador consiga produzir 20 quilos de milho. Aí chega um trabalhador novo que produz 50 quilos de milho. Ou seja, o produto marginal é maior que o produto médio. Tá certo? Tinham 5 trabalhadores lá, cada um deles, em média, produzia 20 quilos. Aí chegou um sujeito novo, ele produz 50 quilos. Então, o produto marginal, produto adicional gerado por essa nova unidade de trabalho, foi superior ao produto médio. Isso faz o quê? Qual é o efeito disso? Na hora que a gente soma toda a produção e divide pelo número de trabalhadores, é natural que o produto médio cresça. Se eu estou contratando trabalhadores cujo produto marginal, cuja contribuição adicional desses trabalhadores é maior que a produtividade média dos meus empregados anteriores, então o próprio produto médio vai aumentando. Consequentemente, o produto total ele cresce rapidamente.
Ele vai crescendo, né, a taxas cada vez mais altas. Observe, porém, que o produto marginal ele é decrescente. Tá certo? É decrescente. Por quê? Olha, eu vou contratar mais um trabalhador agora. Eu gostei de contratar esse trabalhador aqui, que elevou a produtividade como um todo da minha empresa. Eu vou contratar mais um. Só que tem um porém, né? Tem um problema. O estoque de capital é fixo. Então, esse novo trabalhador ele vai contribuir bastante. Ele já tem um produto marginal, né, que é um pouquinho menor, é 40 quilos, mas é maior do que a média dos outros empregados. Ele contribui bastante, né? Só que ele já tem que disputar com os outros o estoque de capital da empresa. Então, o produto marginal sempre ele vai caindo. Chega um momento aqui que o produto marginal é igual ao produto médio. Exatamente igual. Ou seja, os meus empregados atualmente, cada um deles produzem na média, digamos, 48 quilos de milho. E chega um novo trabalhador aqui que produz também 48 quilos. Então, o produto cresce, mas a taxa de crescimento do produto vai diminuir. Olha o que vai acontecer aqui. Se eu tentar contratar novos trabalhadores, o produto marginal desses novos trabalhadores, a contribuição adicional de cada um deles, começa a ser inferior à produtividade média daqueles que já estavam empregados. Então, o produto ele ainda cresce, mas ele vai crescer a taxas cada vez menores. Aqui nós temos um crescimento do produto a taxas crescentes, aqui um crescimento do produto a taxas decrescentes, e nesse ponto daqui, entre as áreas 2 e 3, o que é que está acontecendo? O produto marginal, pessoal, ele é igual a zero. A partir daqui ele se torna negativo. Então o produto marginal se torna negativo por quê? Ora, imagine que na minha fazenda, lá 80 trabalhadores, eu fui aumentando a quantidade de trabalhadores, mas o estoque de capital é o mesmo. Então começa a ter problemas, né? Começa a ter problemas, trabalhadores que vão ficar parados, não vão poder completar a sua jornada, porque não tem equipamento, não tem condições de trabalho. Então não adianta eu colocar novos trabalhadores, o estoque de capital já está sendo plenamente utilizado, a produção adicional, a contribuição desses novos trabalhadores, ela é negativa. Então, quando o produto marginal ele é negativo, a produção total começa a cair, a produção total começa a diminuir, porque os trabalhadores novos acabam atrapalhando os anteriores e vice-versa, né? Então, a produção total começa a cair. Para fins de concurso, o que é mais importante para a gente saber para fins de concurso? Primeiro, entender que a lei dos rendimentos decrescentes é um fenômeno que se manifesta no curto prazo. Quando um dos fatores de produção é fixo e os outros são variáveis, se a gente aumenta os fatores variáveis, bom, isso é bom para a empresa? Depende. Até um determinado momento nós teremos crescimento da produção a níveis crescentes. Por quê? Porque a contribuição adicional de cada trabalhador, de cada novo fator de produção, é superior à contribuição, ao produto médio dos fatores já utilizados. Ou seja, o produto marginal ele é superior ao produto médio. No segundo momento, o produto total ainda cresce, mas cresce a taxas cada vez menores, né? As taxas de crescimento são decrescentes, vão diminuindo cada vez mais. Porque o produto marginal, atenção que o produto marginal sempre ele é decrescente, né? Ele se torna menor do que o produto médio. E observe que o produto médio ele é crescente até quando ele se iguala ao produto marginal. A partir daí, ele começa a diminuir. E, finalmente, quando o produto marginal toca, né, o eixo aqui, quando ele se torna igual a zero, a produção atinge o seu nível máximo em termos físicos. O nível máximo seria esse.
não é mais interessante para a empresa contratar fatores de produção, né, chamar novos trabalhadores, porque a partir daí a contribuição de cada novo trabalhador vai ser igual a, né, um valor negativo, vai ser menor do que zero. Isso vai fazer com que o produto total caia. Então, a produção máxima da firma se dá no ponto em que o produto marginal é igual a zero, tá? No curto prazo, isso acontece. No curto prazo. Isso quer dizer que a empresa, portanto, vai produzir até esse ponto aqui, que o produto marginal seja igual a zero? Não, não quer dizer isso. Porque enquanto ela está aumentando aqui a quantidade de trabalho, ela está tendo também mais custos, né? Ela tem que pagar mais salários. Então, a firma vai encontrar o seu ponto de equilíbrio em algum lugar aqui antes, não é necessariamente aqui não. Produto marginal igual a zero apenas serve para indicar qual será o produto total máximo, a produção máxima. Lembrando ainda que isso é uma análise de curto prazo. Agora nós vamos para a análise de longo prazo. O que acontece no longo prazo? Todos os fatores de produção são variáveis, certo? Se todos os fatores de produção são variáveis, então a empresa pode escolher qual será o seu tamanho, qual será a sua escala de produção. Na análise de longo prazo, nós ainda temos essa função de produção, né? A função de produção a quantidade produzida é função da quantidade de capital e de trabalho. Porém, como é longo prazo, nós podemos variar tanto o capital quanto o trabalho. Essa função de produção pode ser representada, por exemplo, como algo desse tipo. Q seria igual a K elevado a 0,4 vezes L elevado a 0,6. Poderíamos ter uma função desse tipo. Ou ainda, Q seria 4 vezes K elevado a 0,5 vezes L elevado a 0,5. É uma maneira também de representar a função Q. Isso daqui, graficamente, pode ser representado dessa maneira. Nós temos aqui a quantidade de trabalho e aqui a quantidade de capital. Variando as quantidades de capital e de trabalho, nós podemos ter diferentes níveis de produção. Olha, isso daqui é parecido com o que nós vimos na aula passada, né, na teoria do consumidor. Nós temos também aqui curvas de indiferença. Porém, pessoal, são curvas de indiferença na produção. São chamadas de isoquantas. Isoquantas. Iso tem a ver com igual, né? Igual. E quantas, né, logicamente, tem a ver com a quantidade. O que uma isoquanta nos diz? Uma isoquanta nos mostra todas as combinações possíveis de capital e de trabalho que geram o mesmo nível de produção. Uma isoquanta nos diz isso. Então, pegando aqui algum ponto dessa isoquanta, né? Pegando, por exemplo, aqui esse ponto A, esse ponto B, nesse ponto A, nós teremos o uso pela empresa dessa quantidade de trabalho e dessa quantidade de capital. Uma quantidade de trabalho LA e uma quantidade de capital KA. E no ponto B, nós temos uma quantidade maior do fator trabalho. Se a empresa aumenta a quantidade de fator trabalho, ela pode reduzir a quantidade do fator capital de modo a obter a mesma quantidade de produto. Então, tanto no ponto A como no ponto B, a empresa obtém a mesma quantidade de produto.
É por isso que esses dois pontos são indiferentes. Do ponto A para o ponto B, a empresa ela não modificou a sua escala de produção, o tamanho da planta industrial, né? O tamanho da empresa não se modificou. Aqui nós temos também, né, da mesma maneira como no caso do consumidor, né, nós temos uma taxa marginal de substituição no consumo, né, quando o sujeito abre mão do consumo de um bem para consumir um pouquinho mais do outro bem. Aqui nós temos também uma taxa marginal de substituição técnica. É a parcela de um insumo, né, a quantidade de um insumo que eu vou abrir mão para empregar uma quantidade maior do outro insumo, de modo que eu mantenho a mesma quantidade produzida. Essas curvas de diferença na produção têm as mesmas propriedades das curvas de diferença no consumo. Então, são negativamente inclinadas, porque a taxa marginal de substituição técnica é decrescente. Elas são equidistantes, nunca se interceptam, né? Nunca se cruzam. Tem a sua concavidade voltada para cima, são convexas, portanto. E níveis mais distantes da origem, aqui é a origem dos eixos, os níveis mais afastados da origem implicam em níveis de produção superiores. Bom, no longo prazo, a empresa pode escolher se ela vai usar mais trabalho ou mais capital. Essa é uma primeira decisão que ela pode tomar. No curto prazo, não. No curto prazo, um fator de produção é fixo. Ela vai aumentar ou diminuir o uso do outro fator. Aqui não, todos os fatores são variáveis. A segunda decisão que a firma vai tomar diz respeito à sua escala de produção. Tá? No longo prazo, nós temos que pensar em rendimentos de escala. Então, nós podemos ter chamadas economias de escala ou deseconomias de escala. Então, no longo prazo, nós podemos pensar na seguinte situação. Se a empresa aumentar seu estoque de capital em 10%, aumentar o número de trabalhadores em 10% e consegue um aumento da produção de 50%, então o que é que nós estamos verificando aí? Um crescimento na produção mais do que proporcional ao incremento na quantidade dos fatores de produção. A produção cresceu mais do que a quantidade de fatores de produção. Então nós estamos aí diante de uma economia de escala, ou rendimentos crescentes de escala. É quando a empresa aumenta a quantidade de fatores de produção e obtém um rendimento maior, porque a produção aumentou mais do que proporcionalmente. Então, nesse caso, valeu a pena para a empresa ampliar a sua escala, a sua planta produtiva, o seu tamanho. Então, vale a pena a empresa aumentar a vida toda o seu tamanho? Não, porque existem também os chamados rendimentos decrescentes de escala, ou ainda as deseconomias de escala. Algumas empresas vão tentar aumentar o seu estoque de capital em 20%, vão aumentar também a quantidade de trabalhadores em 20%, e conseguem fazer com que o seu produto cresça, mas o produto cresce só 2%. Então, nesse caso que o produto cresceu menos que proporcionalmente ao crescimento do uso dos fatores de produção, tivemos aí uma deseconomia de escala, ou um rendimento, né, decrescente de escala. A escala da empresa aumentou, mas o seu rendimento não aumentou na mesma proporção. Aumentou menos que proporcionalmente. Agora, ele aumentou, né, e a firma quer maximizar os seus ganhos. Então, a firma vai aumentar a sua escala de produção até quando?
né, até o ponto que ela não tenha nem economia nem deseconomia de escala, aí depende. Nós vamos ter que entrar agora com a teoria dos custos, para poder entender o equilíbrio da firma. Porque, por enquanto, né, a ideia principal da teoria da produção é mostrar que, no curto prazo, existem rendimentos decrescentes. A empresa vai experimentar rendimentos decrescentes. Então, não vale a pena aumentar indefinidamente o uso de algum fator de produção. E no longo prazo também, os fatores de produção todos são variáveis, mas há em algum momento o problema da deseconomia de escala. Então, em algum momento a empresa vai enfrentar também esse tipo de dificuldade. Então, para ver agora realmente o comportamento da firma, nós vamos entrar na teoria. Vamos ver aqui no nosso módulo, mais ou menos aqui qual é a página que nós temos, os custos de produção, o item 3.2, lá na página 7, item 3.2, vamos ver como se comportam os custos de produção da firma. Bom, como as empresas elas não são as proprietárias dos fatores de produção, as empresas, na verdade, compram os fatores de produção, elas enfrentam custos. Então, teoria dos custos, as empresas vão enfrentar alguns custos. Cada insumo, né, vai ter o seu respectivo custo. Então, o trabalho, por exemplo, o custo do fator de produção trabalho vai ser o salário. Quando as empresas contratarem mais trabalhadores, elas vão obter um certo nível de produto. Cada trabalhador vai gerar um produto marginal, porém a empresa tem também um acréscimo